Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bom, professora Tudo bem, Alexandre? Rosângela? Eu queria que você contasse um pouquinho a tua história rapidamente, tua Sim. história de chegar a se tornar um professor, né, sobre espiritualidade, como é que isso aconteceu, né? E aí a gente vai Aham. entrar nesse tema que é um tema tão surpreendente, tão interessante, que eu acredito que as pessoas realmente vão ficar bastante encantadas, né, com essa possibilidade dessa reflexão e poder promover mudanças na vida delas. É isso. Professor, conta um pouquinho a sua história. Bem, acho que todas as pessoas têm um momento da vida que se encontra com a espiritualidade. Eu, bem, me encontrei muito cedo com a espiritualidade, graças à família e a mesma minha história de vida, né, que eu tinha desde criança. Eu sempre fui muito doente. E por meio da espiritualidade, minha família encontrou um caminho que trouxe saúde para nossa casa, né? Mas eu ainda era muito jovem, e isso foi o caminho, vamos dizer assim, da minha família, né? Eu, na verdade, me encontrei nesse caminho da espiritualidade com 17 anos, quando Olha, eu resolvi falar assim, olha, minha família já está no caminho, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, eu deixei de ser uma criança doente, né? Então eu queria experimentar. Então, eu parti para a imposição das mãos, ensinada, né, um método de purificação do espírito pela imposição das mãos, conhecido como Jorei, né, criado por Meixo Sama. E eu comecei a desafiar, então, né, ministrando o Jorei, né, fazendo essa imposição das mãos em hospitais, né, na casa das pessoas, todo mundo que eu sabia que tinha passando por alguma situação difícil, eu ia atrás. E nesse período, meus 17 anos, eu vi muitas coisas, muitos fenômenos acontecendo que só pode ser chamado de milagre. Inclusive, eu ia muito no hospital universitário da minha cidade, né, que era o Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e lá no hospital eu era chamado de menino milagre, né? porque os médicos, porque os médicos viam, lá vem o menino do milagre, né? Porque onde eu entrava acontecia alguma coisa. legal. E a ponto dos médicos pedirem jorei para mim, né? Eles vinham, faziam fila muitas vezes. Na enfermaria, assim, eu me estava jorei nas enfermeiras, né, que pediam para receber, porque viam realmente acontecendo no dia a dia delas. Então, quando eu vi os próprios médicos, né, e enfermeiros pedindo para mim, eu falei, olha, isso aqui é verdade, né? Isso aqui é maravilhoso. E eu tomei a decisão de seguir um caminho do sacerdócio nessa época. Então, a partir dos meus 18 anos, durante 25 anos da minha vida, eu fui sacerdote em busca dessa espiritualidade que tem origem no Japão, de conseguir ajudar o maior número possível de pessoas. Esse espírito, né, de querer ajudar, de querer levar felicidade para muitas pessoas, de me aprofundar nesse conhecimento maravilhoso, é que me fez caminhar. E depois de 25 anos, né, o cosmos, né, o mundo espiritual, arranjou um jeitinho de que eu saísse desse sacerdócio dentro de uma instituição confessional e partisse para atingir o maior número possível de pessoas sem religião, né, vamos dizer assim, um movimento universalista e não sectário, vamos dizer, né, que é o movimento da Escola da Espiritualidade. Uhum. Então, eu comecei esse movimento da Escola da Espiritualidade justamente para conseguir atingir o maior número possível de pessoas, independente da religião dela, da religiosidade que ela tenha, independente de qualquer crença, né? A espiritualidade está aí, né, aberto a todos. E são tantas pessoas que precisam disso e que hoje buscam isso. Com certeza. Então, É eu resolvi. interessante como nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, como as Sim, pessoas têm relatado, né? Eu sou psicóloga, eu estou atendendo os meus pacientes online, sim, e todos eles falam, nossa, eu voltei a rezar, eu voltei a rezar, eu voltei a rezar. Então, assim, sentindo essa necessidade dessa conexão com Deus, até pessoas que nem sim. têm religião, que nem praticam nada ligado à espiritualidade, mas né, teve Sim, esse chamado para esse despertar. é verdade. É muito interessante esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que realmente é tudo providencial mesmo para que a gente possa
despertar, né? E de uma vez por Sim, todas, nos tornarmos pessoas melhores, né? Eu acho que a espiritualidade ela também nos leva para é, isso, principalmente. Eu acho que o objetivo principal tem a ver com isso, né? Eu estava aqui pensando exato. Eu antes só queria da falar live. uma coisa. Achei muito interessante isso que você falou, porque a verdadeira espiritualidade, a essência da religiosidade, não é você estar fazendo ritos, né? Mas sim a sua edificação do seu caráter, o seu melhoramento como ser humano, né? Você se tornar um verdadeiro, né, ser divino na Terra, vamos dizer assim. Né? Isso é a essência, e essa pandemia acabou realmente puxando isso da gente, né? De uma É, espiritualidade mais pura do que a espiritualidade de você frequentar um lugar, né? Até Foi porque como as interessante mesmo. pessoas não podem ir para uma igreja, não podem ir para um centro de Exato, terreiro, não podem ir para uma escola, então elas têm que buscar essa conexão com Deus aqui dentro, né? E eu acho muito verdade. bonito isso. Eu acho bonita essa oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade, né? Sim, Outro eu dia também. eu vi uma coisa muito bacana que eu trabalho muito com meditação também, né? E aí ouvi uma pessoa comentando assim que quando a gente faz oração, a gente é que fala com Deus, né? E quando a gente faz Sim. meditação, é Deus quem fala com a gente. Então eu tenho sugerido muito para as pessoas, quando me contam que estão rezando, eu falo, então, mas aproveita para ficar um pouquinho quieto para ouvir a resposta, né? Para ouvir a resposta de Deus, porque você vai se surpreender com isso. Professor Alexandre Guedes, o que é inteligência espiritual? Uma ótima pergunta, né? Eu acho que você começou por uma, uma lógica interessante, que é você entender primeiro o que é a inteligência, né? O QI, o que é o QE, para então entender no fim o que é o QS, né? Que é esse coeficiente de inteligência espiritual, vamos dizer assim, né? Bem, acho que o QI não precisa mais explicar, todo mundo já sabe, né? Que é essa inteligência racional, de você pensar, de você compreender as coisas, você calcular, né? É o que você usa na sua profissão, no seu dia a dia, né? Mas existe a inteligência emocional, que é como você lida com suas emoções, como você lida nos relacionamentos, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer assim, que a inteligência emocional é aquela que, se você tem, quando a vida te dá um limão, você faz dela uma limonada, né? Se você não tem, você não consegue, né? Mas então qual a diferença da inteligência espiritual? Na inteligência espiritual, você vai conseguir saber por que a vida te deu um limão. Qual o significado? A inteligência espiritual vai te dar um significado para as coisas, o porquê das coisas. E quanto mais você desenvolve essa inteligência, mais você se torna apto, inclusive, a entender por que veio o limão na sua vida e, quem sabe, né, não vir mais esse tipo de coisa para você. Né? Porque você vai entender que o limão foi plantado por você, você está colhendo ele. Então você pode começar a não plantar mais esses limões e plantar laranja, plantar melancia, plantar alguma coisa mais docinha, não é? Então, a inteligência espiritual, ela não é um privilégio de religiosos, tá? Não é um privilégio, tá? De revelação, tá? A inteligência espiritual, ela é uma sabedoria sobre o mundo invisível, sobre essa dimensão invisível que sempre existiu e está influenciando continuamente a nossa vida. E isso é uma coisa que, mesmo que você não queira, você lida com isso e você aprende, né, sobre isso. E quem aprende sobre isso é chamado de sábio, porque compreende a vida, compreende o significado da vida. Tá? Então, o sábio, né, ele não é aquele que tem o mais QI, né? Mas sim mais inteligência espiritual, porque ele consegue compreender a vida como um todo, tá? Então é a terceira parte que estava faltando, né? Era uma pizza de 3 fatias e não tinha essa, estava faltando uma, né? Agora o pessoal descobriu que existe mais uma fatia, que é a inteligência espiritual. E é ela, quando você aprofunda nela, que você consegue compreender o significado das coisas, consegue ver o mundo como
algo totalmente interligado, nada está separado, a humanidade toda, né, está unida, somos realmente, somos um, né? E tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, isso está influenciando mutuamente nossa vida, as pessoas à nossa volta, o nosso país, o nosso planeta. Então, essa inteligência espiritual, ela te dá essa noção. E você consegue, não tem como você não desenvolver ela. Todo mundo desenvolve um pouquinho dela. Talvez a diferença foi a gente não saber que ela existia antes, né? Talvez algumas pessoas não sabiam que ela existisse. Mas ela existe, sempre existiu. E os grandes sábios são as pessoas que desenvolveram isso. Dá pra gente medir, dá pra gente saber quanto uma pessoa tem de inteligência espiritual? Como é que a gente faz essa medição? Sim, existe sim uma forma. É claro que cada estudioso, né, vai dizer uma coisa diferente, talvez, né? Mas existe um ponto que eu acho que muitos concordam, tá? A gente chama isso de linearidade dos sentimentos, tá? O que significa isso? Uma pessoa que não tem linearidade dos sentimentos, a vida afeta ela demais. Então ela tem muitos altos e baixos, de grande alegria ou grande tristeza, né? Grande euforia, depressão. Então, assim, a vida é muito cheia de altos e baixos. Ela está sempre no furacão, no redemoinho, né, das emoções, né? Tentando lidar com elas, mas a vida fala mais forte, né? A diversidade da vida fala mais alto. Então, ela tem que estar o tempo todo lidando com isso. Quando você adquire inteligência espiritual, você adquire uma paz de espírito. Tá? Então, essa é o primeiro, vamos dizer assim, sinal de espiritualidade desenvolvida, tá? Dessa inteligência espiritual desenvolvida. É uma paz de espírito que nada abala ela. Tá? Um outro ponto é também um constante bom humor, que também pouco é abalado. Tá? E uma constante gratidão por todas as coisas. Tá? Então, esses sentimentos são sinais muito notórios, sabe, da espiritualidade numa pessoa. Ela é, né, tranquila, ela é pacífica, ela é bem-humorada, né, e as coisas não afetam ela tanto assim. Ela consegue lidar com todas as coisas muito bem. Mas quais são as principais práticas? Como é que a gente pode desenvolver isso, professor? Sim. A primeira delas, né, por mais que tenha sido tão batida assim por vários outros campos da ciência, mas o autoconhecimento é o primeiro passo. Mas um autoconhecimento que enxerga a dimensão invisível do ser humano, a dimensão divina do ser humano, a essência dele, né? Porque o ser humano tem uma essência que, apesar desse lado humano que a gente vê, desse lado até meio animal que o ser humano possui também, né? Existe dentro dele algo divino, tá? Que o ser humano precisa descobrir. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento de toda a sua realidade como um todo, né, começa a te mostrar como realmente você é, e você consegue, devagarinho, perceber que existe uma melhor versão de si mesmo. Não é uma frase muito famosa, um clichê? Já chegou a ser clichê essa frase, né? A melhor versão de si mesmo. Mas as pessoas, quando começam a fazer esse estudo de autoconhecimento, elas descobrem que essa melhor versão de si mesmo, ela já existe dentro de você. É algo que não é algo que você vai alcançar do zero. Isso já existe dentro de você. É como uma planta que precisa ser regada. Não é algo que você vai construir do zero. Já existe uma semente lá. Então, o autoconhecimento é importante nesse sentido, de fazer a pessoa descobrir essa sementinha que existe dentro dela. Porque se ela não descobrir isso, é muito difícil. Ela fala, aí ela parte para o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Mas se ela descobrir que ela tem essa sementinha dentro dela, ela pode então começar, se ela acreditar que realmente isso existe, ela entender que realmente isso existe, e ela começar então a fazer as práticas que a espiritualidade ensina, então ela vai desenvolver isso, tá? Então a primeira prática que a gente dá para as pessoas é a autoobservação,
tá? Auto-observar. Porque se você começar a se auto-observar, você vai conhecer um pouco melhor a si mesmo. Você vai se colocar como uma segunda pessoa que te observa, tá? E aí você vai começar a ver você por um olhar mais objetivo. Você vai conseguir ver seus defeitos, você vai conseguir ver, né, os seus pontos positivos, e aí você já vai começar a ter uma ideia melhor a respeito de si mesmo. Então, a autoobservação é o primeiro passo para tudo, né? E aí você precisa buscar, então, um conhecimento, e isso, né, é a espiritualidade, você precisa buscar com os sábios, que já vieram para cá e já deixaram esse legado de alguma maneira. Sim. Então nós temos, né, por exemplo, os mais famosos são as escrituras sagradas das religiões, tá? Que é o cristianismo, né, o judaísmo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo. Nós temos, né, várias religiões no mundo que trouxeram escrituras sagradas maravilhosas. E ainda hoje, né, o Espírito Santo, né, o Espírito da Verdade, ele está intuindo as pessoas, ele está constantemente transmitindo para nós esse conhecimento, que foi que você falou sobre a meditação. Tá? A meditação é uma segunda ferramenta imprescindível, tá? Que é você dar ouvidos a Deus, né? Você se deixar ouvir a voz de Deus, ouvir essa natureza divina que habita em você. Então, a primeira ferramenta é a autoobservação, a segunda é a meditação. Tá? E as três básicas que eu acho, né? As três mais básicas, né? A terceira é a mentalização, tá? Que são maneiras de você realmente afirmar coisas para você, né? Para dentro de você, você dialogar com essa sua natureza divina e você conseguir acessar, né, essa dimensão que até hoje você nunca acessou, que você não sabia nada a respeito dela. Então, essas três ferramentas juntas, a autoobservação, a meditação e a mentalização, são as ferramentas mais básicas para o desenvolvimento da espiritualidade, da inteligência espiritual. Tá? Sem ela, se você pegar apenas as escrituras sagradas, você pode apenas tratar isso como livros de moral, né? Você pode tratar isso apenas como um manual de rituais ou um manual dogmático. Né? Mas quando você utiliza essas três, né, que é a autoobservação, a meditação, né, e essa mentalização, você vai começar a ver as escrituras sagradas como realmente uma inteligência, como uma sabedoria, que te ensina a ver a vida, como ela funciona, né, e como você pode viver em conformidade com esses ensinamentos. Tá? Então, todo mundo pode desenvolver essa inteligência. Para essas pessoas que não acreditam em Deus, né? Assim, Sim. Precisa acreditar, tô aqui pensando, precisa acreditar em Deus para desenvolver esse lado espiritual? Ou é possível fazer isso um ateu? Ele vai conseguir desenvolver? Se ele entender que o conceito tem a ver com o invisível, né? Como o senhor colocou, tem a ver com o bom viver, tem a ver com, né, ter uma vida mais pacífica, uma vida, né, mais tranquilizadora, né? Então, é possível um ateu desenvolver inteligência espiritual? Qualquer pessoa pode desenvolver, mesmo sem saber que está desenvolvendo isso. Geralmente, os ateus, eles não acreditam em um tipo de Deus. Por quê? Por que eu estou falando isso? Né? Porque quantos conceitos de Deus existem na humanidade? Será que a pessoa que se diz ateu estudou todos esses conceitos, né, de Deus, para poder se dizer, não, eu não acredito em nenhum conceito criado por nenhuma religião, nenhuma escola de espiritualidade, né, assim, nenhuma tradição espiritualista? É muito difícil. A maioria das pessoas que se dizem ateu é que elas não gostaram, não acreditam naquele formato de espiritualidade que ele conheceu, na maioria das vezes. Né? São pouquíssimas as pessoas que realmente conhecem essa totalidade e conseguem negar essa totalidade. Mas isso também não é muito inteligente, porque a dimensão espiritual ela é uma realidade. Hoje, e isso já foi falado há muitos anos atrás, né, pelos próprios sábios, eles falavam, um dia a ciência material
ela vai chegar num nível de desenvolvimento que ela vai atingir o invisível. E nós já fizemos isso, que é hoje a física quântica. Tá? A física quântica, ela trata uma dimensão invisível, que a maioria das teorias são hipóteses, suposições que precisam ser provadas, mas assim, é um mundo invisível. Então, a dimensão invisível, ela existe. É a mesma coisa assim que você falar, né, que eu não acredito, eu sou ateu, é a mesma coisa que dizer, não, a gravidade não existe. Né? Não dá para você, por mais que você negue ela, ela continua existindo. Sim. Então a dimensão espiritual, ela é uma dimensão da realidade humana. E ela está influenciando a vida humana constantemente. Então assim, as pessoas que se dizem ateu é porque apenas foi apresentado a elas certos conceitos sobre essa dimensão que elas não acreditaram ou não admitiram, não aceitaram. Mas isso não quer dizer que elas não estão convivendo e, inclusive, desenvolvendo sua própria inteligência espiritual. Sim. E como eu falei, né, quando você entende o sentido da sua vida, você já desenvolveu a inteligência. Né? Então, por exemplo, mesmo que você não acredite em nada, mas se você conseguiu descobrir um propósito para a sua vida, você descobriu a sua vocação para essa vida, então você já desenvolveu a espiritualidade. Porque a espiritualidade é isso. É você conseguir descobrir o sentido da sua vida, o sentido daquilo que você está fazendo aqui. Tá? Então é possível qualquer pessoa, tendo religiosidade ou não, acreditando em Deus ou não, desenvolver a espiritualidade, porque ela é um conhecimento, é uma sabedoria sobre essa dimensão invisível que está atuando aqui. Né? Por exemplo, só para citar assim, uma coisa que ficou bem famosa nos últimos tempos, né? A lei da atração, não é? A lei da atração, o segredo, né? Tudo isso são coisas que são conhecimentos que as pessoas adquiriram por meio da inteligência espiritual. E você não precisa ser religioso para praticar. Então, o ateísmo não tem relação nenhuma com a inteligência espiritual. Pode dificultar no sentido de se você tiver um sentimento muito exclusivista, muito assim, que segrega, que separa, né? Que você tem preconceito, por exemplo. Não, eu tenho preconceito contra qualquer escritura sagrada. Bem, esse tipo de ateísmo pode limitar né, o seu conhecimento, né? Porque você vai deixar de ler coisas que poderiam te ajudar. Né? Mas é só isso. Ele pode limitar por um lado, mas não incapacita a pessoa de desenvolver sua inteligência espiritual. Olha, obrigada, professor, muito obrigada, gratidão demais. Eu Mas obrigado. Uns minutos finais para você deixar aí a sua mensagem ainda para 2020, porque nós estamos ainda aqui, né, neste ano, todo mundo querendo que o ano acabe, mas a gente ainda está aqui, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para 2020 para todo mundo. Tá. Eu acho que todos nós temos o mesmo desejo. Né, o desejo de que o Brasil melhore, o desejo de que nossa vida melhore e que a gente possa viver cada vez mais feliz. Mas parece que nessa pandemia, toda essa dificuldade financeira que está atingindo muitas pessoas devido à pandemia também, acaba deixando a gente triste, deixando a gente com desesperança. Né? Mas eu queria dizer para vocês que dos ensinamentos da espiritualidade né, alegre-se e fique contente, porque assim coisas alegres virão até você. Então é preciso que a gente resplandeça em luz, que o nosso coração esteja sempre resplandecendo, para que as coisas boas possam vir até nós. Então, independente de como está a nossa realidade, a gente precisa fazer uma escolha. Né? A gente pode escolher ou né, achar um motivo para lamuriar, para reclamar, para criticar, ou achar um motivo para agradecer, né, e realmente aprender algo. Então, é uma escolha que nós precisamos fazer. E eu né, peço a vocês que empenhem-se, façam esse teste de escolher a luz, escolher a gratidão, escolher o aprendizado e fazer o seu coração se alegrar. Eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer em sua vida. Se todos nós nos unirmos para resplandecer, para o nosso coração ficar feliz, alegre,
olhando o lado bom da vida, que ele sempre existe, onde quer que a gente esteja, sempre existe algo para agradecer. Se a gente fizer isso, eu tenho certeza que nossa vida vai melhorar.